Olá, meus amigos, tudo bem? Estou aqui com a doutora Marcele Lima. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante que está aí a vias de fato também, né? E vem se acumulando dia a dia, que é a nossa mão de obra e os conflitos dela, né? Sim. Doutora, fique à vontade, nossos ouvintes e as pessoas que nos seguem gostam de conhecer muito bem as pessoas que vêm aqui no nosso podcast. Fique à vontade, doutora. Primeiro, obrigada, Ricardo, pelo convite. Então, eu sou Marcele Lima, eu sou neuropsicóloga, fazendo aí meu mestrado em neurociência e olhando para as relações dentro do trabalho, né? Então, já tenho uma carreira aí de 12 para 13 anos, começando sempre olhando para as pessoas, olhando para o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente age. Sou professora universitária, dou aula para professores. Então, assim, como a gente pensa, como a gente constrói um raciocínio, como o nosso cérebro funciona. Então, nada mais justo do que também olhar para isso nas relações de trabalho, né? Que hoje em dia está cada vez mais difícil. É um lugar onde a gente adoece muito e é um lugar onde o adulto precisa estar, né? É uma necessidade. É uma coisa que a gente não escolhe mais, né? Sim. Hoje você não escolhe porque você trabalha, você necessita fazer isso, né? Então, nessa necessidade, às vezes a gente acaba se submetendo a algumas coisas, né? No dia a dia de trabalho, né? Sim. Eu entendo aqui como contador, nosso dia a dia é maçante, porque são coisas que vão buscando, então a pressão é muito alta. Sim. E nessa pressão, eu acho que é isso que entra o trabalho que a doutora faz. E exatamente para falar sobre estresse, porque o estresse, a gente não pode evitar, o estresse é importante. Na neurociência, a gente subdivide o estresse em dois, que é o estresse positivo e o estresse tóxico. O estresse positivo é aquele que a gente precisa passar, aquela frustração, aquilo que a gente vai construindo de resiliência. Para se formar. Isso. Né? Então, trazendo para a linguagem do nosso dia a dia, aquela frustração da criança. Quando você fala, não vai, não pode, não pega. Depois eu trago, depois eu compro. Isso, gera o estresse e ele é positivo. Eu preciso ter as frustrações, né? Então, a gente vive hoje num momento em que, dentro do trabalho, a gente não tem o tempo de retorno, de descanso do sistema nervoso, para que eu consiga manejar novo estresse. Né? Tempo certo. Exatamente. Porque não é só o trabalho, você sai do trabalho e vai trabalhar em casa. Exato. Às vezes eu olho isso para uma... Eu lembro da minha esposa, né? Nós saímos do escritório, chegava em casa e tinha 2 crianças. E aí o trabalho não para ela. Né? Para mim, às vezes eu sentava, não que eu fazia isso, porque eu sempre estive ajudando ela. Eu entendia que o trabalho que ela faz comigo na empresa era o trabalho que eu tinha que fazer com ela em casa. Sim. Mas tinha dia que o trabalho era tão excessivo para mim dentro da empresa, não tanto para ela, que chegava em casa e eu não tinha condições de dar a ela a mesma atenção que ela estava. Mas eu sei que o trabalho dela não terminava. Isso pesa também um pouquinho. Demais, né? A gente tem muito... A mão de obra feminina hoje, ela está aumentando muito, e principalmente em alguns setores, né? Setor de serviço, a gente tem uma maioria de mulheres hoje trabalhando. É verdade. Então, elas já chegam para trabalhar com estresse, com desgaste, com problemas. A gente acabou de sair de férias escolares. Então, muitas mulheres passam por essa dificuldade. O que fazer com a criança nas férias? E eu não posso parar de trabalhar, não tenho rede de apoio. Aí a avó, é a tia, é a mãe, é a escola mais tarde. Quando tem a família perto, né? Porque uma das mudanças que a gente teve de geração mais marcantes foi a do distanciamento da família estendida. Né? Nós fomos uma geração que foi para casa da avó, tomou café, comeu bolo, encontrou prima, não foi, Ricardo? Eu tive muitos primos na infância e que hoje eu não vejo. Nossos filhos talvez não tenham o privilégio de conviver com tantos primos, tios, avós, meus né? Filhos não tiveram. Então, assim, a gente perdeu a família estendida e isso é um prejuízo muito grande para todos. A casa do avô é um prejuízo, né? A perda da casa da avó, do avô é um prejuízo. Sim. Porque é lá onde a gente lembra dessa fase da infância, né? Que lá era onde se juntava toda a família. Isso. Né? E ali que a gente brigava com o primo, como a gente falou do estresse positivo, né? A gente se desentendia, brigava. Fazia aquela competição de que ia pro colo da avó. Então, assim, ali a gente aprendia a pertencer. E hoje não, né? Hoje os filhos, eles saem, se distanciam mesmo, né? Até aquela história, eu vou mudar para uma distância onde ele não precisa de mala e nem de chinelo. De chinelo, exatamente. Tem algo moderado, mas é distante. E isso é a perda do vínculo, né? Na psicologia a gente tem uma teoria chamada teoria do apego, que é muito baseada no meu projeto. Que bom. Hoje a gente perdeu os vínculos. Hoje, quanto menos a gente se vincula, melhor. A gente não se sente seguro se vinculando muito.
nós temos que gera compromisso, né? Isso gera um distanciamento. Isso é prejudicial, porque o ser humano é um ser relacional. O cérebro do ser humano, ele precisa de outro cérebro para funcionar. Eu preciso de conexão. Poxa, eu acho que esse podcast vai ser de umas 4 horas. Eu acho que esse podcast está ficando cada vez mais interessante. É só o começo. Sim, só o começo. Então, essa perda de vínculo, ela afeta tudo. Inclusive a forma como a gente vai ser dentro do trabalho. Hoje, vinculação está ligada a sofrer. Se eu me apego a alguém, eu vou ser deixado, vou passar por situações que... Eu não quero ser polêmico, mas eu já vou entrar numa linha nessa que você colocou, assim, de estar perto, estar junto. O pessoal fala para eu não ser polêmico, mas eu realmente não vou ser polêmico. Tá. Mas, assim, tudo bem, por causa da pandemia nós tivemos que fazer um distanciamento, né? Sim. Home office. E, na volta, muitas empresas não conseguiram resgatar essa vinda. Eu entendo os dois lados da situação. Sim. Mas hoje, na sua posição, nessa condição de que nós estamos falando agora, de que o cérebro humano ele precisa, às vezes, estar junto ou conectado com alguém, isso não prejudica um pouco? Assim, tirando as condições de que beneficia um lado ou beneficia o outro lado. Sim. Sem ser polêmico, porque são você não gosta, não é que eu não goste. Eu gosto de relacionamento. Sim. Né? Eu acho que depende muito do setor que estamos falando, né? Existem categorias de trabalho que trabalham sozinhos. A pessoa é a máquina, é um sistema, aí ok. Mas o relacionamento, ele é fundamental. A hora do pausa do cafezinho, né? Os 15 minutinhos que a gente dá aquela corridinha, vai lá tomar um cafezinho, conversa, brinca, fala do futebol. Eu gosto do corredor Isso é importante, a gente precisa se relacionar. Né? A pandemia... Ver pessoas sair da casa um pouquinho, sair daquele mundo. A pandemia, ela trouxe pra gente algo muito negativo, né? A gente gostou de ficar isolado. Parte, sim. Né? Porque eu evito menos conflito, então... O que acontece hoje em dia, né? Ai, nossa, supermercado, fila de mercado, não, vou pedir no iFood. Né? Não quero passar por aquela reunião. Ai, não, gente, reunião. Né? Então, assim, isso colocou a gente mais dentro da toca. Então, se a gente foi perdendo capacidade, a gente foi perdendo capacidade de relação. Isso não é preservar, isso é se distanciar. Isso é se distanciar. Concordo. Isso prejudica realmente até no crescimento dos próprios filhos. Sim. Porque ensina algo que não é tão útil assim. O sistema nervoso, ele funciona de duas formas. Eu vou sempre, a minha mente vai sempre tentar me trazer segurança e autopreservação. Isso é da psicologia evolucionista, lá da época de nós primatas. E a gente não perde esse DNA primitivo. Então, eu ainda vou sempre tentar me preservar e achar meu lugar de segurança. Legal. Não é mais fácil eu não entrar em conflito? Eu vou estar mais seguro. Sim, muito mais fácil. Eu não tenho que pensar em como lidar com a pessoa que está na minha frente e porque passou ela é chata ou porque ela não concordou comigo naquilo que eu pensei. Eu me preservo, eu me abstenho e eu vivo na minha caverna. É verdade. Né? Muitas vezes, né, dentro dessa situação que nós estamos falando de comprometimento pessoal entre um lado e outro, a gente vê que dentro das empresas, então, voltando um pouquinho para a empresa, a dificuldade que a pessoa tem na hora que ela sai de casa, até chegar no ambiente de trabalho dela, e de repente ela chega dentro do ambiente dela, ainda tem um problema como esse que colocamos agora. Isso afeta de que jeito o dia a dia dela? Eu não digo na empresa, eu digo da pessoa mesmo, porque a empresa ela tem um grupo de pessoas que alguém vai suprir de alguma forma aquela posição. Mas o que afeta para ela e o que acaba afetando também depois no grupo? Uma posição que a doutora entenda. Eu não querer evitar conflito, eu vou parar de engajar. Eu paro de produzir, eu paro de ser... Engajado seria a melhor palavra. Engajado seria a melhor palavra, porque eu vou ter vontade de fazer, eu vou ter investimento de energia naquilo que vai fazer sentido. A gente funciona no sentido, em propósito e sentido. Se não faz sentido, a gente não consegue. Faz sentido para você esse projeto, né? Se não fizesse, você ia desengajar, você ia perder o tesão, tal, não ia fazer. Né? Verdade. Então, o que acontece? Eu começo a ter pessoas dentro da minha empresa, funcionando numa operação, o que a gente chama de demissão silenciosa.
eu estou trabalhando, mas eu estou fazendo o meu mínimo. Eu não estou produzindo aquilo que eu precisaria. Eu finge que trabalho e você finge que... Isso, é a queda de produtividade, a queda de lutar por algo, né? E eu nem falo vestir a camisa da empresa, não é sobre isso, mas é construção, senso de propósito, construção de uma vida. Eu acho assim, eu sou empresário, né? E quando a gente entra nessa conversa dos conflitos, né? A gente sempre entende assim que existe aquela ideia de que o empresário não é um bom patrão e o colaborador não é um bom funcionário. Eu acho que quando entra nessa linha, a gente precisa primeiro entender os dois lados. O que cada um está produzindo para cada um agir daquela forma. Sim, trabalho é relação de troca, né? É uma relação de troca. Que começa um dar, o outro... Né? É o dar e devolver, né? Mas eu entendo que, de repente, eu tenho que saber o que eu tenho que te dar para que você possa me devolver na mesma moeda. Isso. E o que eu falo que o empresário precisa oferecer? Previsibilidade, ele precisa senso de trajetória e senso de pertencimento. Para o colaborador, isso é importantíssimo. Que bom. Tem que ter senso de trajetória. Pessoal. Né? E aí, o que é o senso de trajetória? Cargos e salários, descrição de vaga, plano de carreira. Isso não precisa ser para empresa grande. Qualquer empresa precisa ter. Pelo menos uma base, uma base, o senso de direção. Né? Previsibilidade. Não é facilitar para ele. A gente vai precisar fazer hora extra, a gente vai precisar dobrar a turno, a gente vai... Que tenha uma previsibilidade mínima. Que dia é tua folga? Né? É folga fixa? Em que escala eu estou trabalhando? Deixar isso claro, né? E o pertencimento. Tudo que uma pessoa, um humano precisa é se sentir pertencente. Eu preciso me sentir parte do processo. Grupo. Senão, eu só vou estar funcionando no automático e entregando sempre o mínimo. E isso é interessante, porque às vezes a gente percebe que as empresas, principalmente as empresas de pequeno porte, né? Elas não buscam muito isso, né? Elas vão muito no risco, né? Elas acabam achando que isso é para empresa grande, né? Multinacionais, empresas maiores, mas organização ela é importante para todo mundo crescer. Sim. Né? Ela é fundamental. O que a gente fala muitas vezes aqui em bate-papos, né, com convidados, é que depois da pandemia se houve um aumento muito grande, né, de pequenos empreendedores buscando a necessidade, né, de suprir suas necessidades, que foram criadas empresas que começaram do nada dentro de casa e de repente começaram a se expandir, né, e tiveram que contratar pessoas, mas a que risco, né, porque não tinha uma organização e acabaram então sofrendo pontos como esse que a doutora colocou, de que essa falta de controle acaba trazendo um prejuízo interno para a empresa e para a pessoa colaboradora. Eu falo, né, a empresa que começou assim na informalidade e que tá tateando aí, né, o seu lugar dentro do mercado, ela acaba ignorando, achando que é um custo, que não é um investimento que agora não dá. Caro. Isso. Sendo que o retorno que ele vai ter é muito maior. Quando a gente tem um senso de previsibilidade, como eu falei, senso de trajetória, um pertencimento, o que a empresa tem de ganho, porque um funcionário, né, você como contador que a empresa sabe, um funcionário que está te dando retorno, teu negócio cresce. Tem que investir nele, o negócio continua crescendo. Se ele cresce, você cresce junto, claro, né? Isso é óbvio. Então, isso não é um investimento, isso não é um custo, é um investimento, é uma necessidade. Eu tenho comigo, né? Eu trabalhei, antes de ser empresário, eu trabalhei como funcionário e eu sempre entendi que, para mim, o funcionário nunca foi uma... Eu, às vezes, discuto isso com o cliente. Fala, tem muita despesa com o funcionário. Não, você tem um investimento que você está colocando na sua empresa, que é a pessoa que vai produzir o que você não está produzindo. Sim. Então, para mim, eu nunca vi o meu colaborador como um funcionário. Eu vi sempre como nunca vi como despesa, sempre como investimento. Óbvio que hoje... Se ficar discutindo sobre o que a empresa pode pagar, o que o funcionário pode receber, aí a gente sempre vai entrar numa série de que alguém vai sair perdendo. Sim. Porque nunca é bom o suficiente para mim, nunca é bom o suficiente para você. Então sempre alguém acaba sendo perdendo. Mas eu sempre vejo que um investimento bom para uma empresa
é ter uma saúde mental dentro da empresa. Exatamente. E isso a NR vai também acabar cumprindo, né? A NR1, ela vai ser fundamental porque ela vai, pela primeira vez, forçar o empresário a olhar o que está acontecendo dentro do seu quadrado ali e entender o que fazer. Porque hoje o que a gente enxerga? Muito atestado. Com CID de depressão. E vários outros. A gente tem muitas doenças psicossomáticas, o CID de dor de cabeça, né? Enxaqueca, problema gastrointestinal, dores musculares. Né? Aqueles atestados corriqueiros de 1 dia, 2 dias, sabe? 3 dias, é verdade. Aqueles pequenos pontos. Isso é um sinal de um adoecimento emocional dentro da empresa. Né? Eu prefiro pegar lá um atestado, chegar no médico e falar, nossa, tô morrendo de dor de cabeça. E o médico vai te dar um atestado. O médico vai lá, simplesmente te dá um atestado, você fica lá um dia em casa, fala, ai, não vou aguentar, né? Não preciso ir pro trabalho. Não preciso aguentar aquela situação, ok, né? Verdade. Então, pela primeira vez, a gente vai precisar olhar para o que está acontecendo. Mas, o que eu costumo dizer? Simplesmente cumprir a parte burocrática do que a NR1 está exigindo não é o suficiente. A gente vai só cumprir uma tabela, uma formalidade legal. E que às vezes nem cumpre de uma forma realmente correta, né? Só o documento, talvez, né? O que eu faço com isso, né? Porque nas empresas onde eu presto consultoria, eu já fiz, todo mundo já está com a NR1. Né? Olha lá, pessoal, tá vendo? A doutora aqui, ela presta consultoria em empresas e já está habilitando a NR1. Então, nós vamos deixar o contato dela aqui no nosso link e aí vocês vão procurá-las. Eu tenho certeza que vocês vão se dar bem. A gente não precisou esperar, né? Porque já era para ter sido maio do ano passado, revogaram para agora. Então, assim, vamos fazer, né? Então, vamos fazer, tem lá os formulários legais, são os inventários psicológicos que a gente aplica nos funcionários, mas, eu levo isso para o E-Social e eu faço o quê? Né? Eu preciso olhar, né? Consequência, o que eu tenho que fazer. Né? Eles exigem determinadas pontuações da NR1 que você já faça o plano de ação, mas você tem que ter um profissional que saiba o que fazer. Como estar agindo agir, naquela situação. Qual manejo aquela empresa precisa. É um setor específico? Né? É liderança? É porque o risco da NR, naquilo que foi estudado, naquilo que foi passado, não é o funcionário, é o ambiente da empresa. Exato. É aquilo que a empresa produz para aquele colaborador. Sim. Então, às vezes, é coisa simples, né? Um comentário de um amigo, um comentário de alguém, um cliente que liga e trata de uma forma diferente. Sim. Qual esse controle que a própria empresa está tendo, né? Para lidar com aquilo, né? Sim, e a gente vive hoje uma crise de liderança também, né? Porque os líderes, eles lideram com as suas emoções. Nem fala isso aí. Né? Então, liderar com as emoções é catastrófico. Né? Então, como eu gerencio aquela equipes que trabalham com metas, né? A equipe de vendas. De quem eu gosto mais, quem eu gosto menos, né? Quem fez o cookies, quem não fez. E que é natural, porque são afinidades, a gente não vai gostar de todo mundo, vai ter... um funcionário que você não vai muito, né? Não tem uma afinidade, vai ser ao contrário. Aquele que torce para um time, eu torço para o outro, e assim vai. E assim, eu preciso saber gerenciar a minha emoção como líder, né? Deixar ela na gavetinha e entrar no papel de líder e saber gerenciar as emoções dos meus colaboradores. Você sabe que tem uma frase que eu aprendi há um tempo atrás, que fala assim, olha, não faça do seu problema um conflito. Exato. Cuide do problema. Tudo bem, o problema é estressante, isso é óbvio. Todo problema é estressante. Mas o que eu não posso gerar dentro desse problema é esse conflito, que às vezes não, na maioria das vezes a gente tem, que é o conflito ao invés do problema. Resolve o problema, mas eu fico com um bico desse tamanho, não olho mais na cara, não converso mais. Não falo mais o boa tarde, bom dia, né? Você chega num ambiente e fala bom dia, ninguém responde. Né? Casos, a gente vê isso inúmeras vezes. Sim. E por mais que você trate bem um dia, no outro dia a pessoa pode não estar gostando de você por causa do seu problema. Sabe que alguns empresários falam assim para mim, nossa, Marcelo, mas eu vou precisar ensinar isso? Vai. Vai desenhar isso. Vai. Assim como a escola precisou se reinventar seu papel para as crianças, o trabalho, né, também vai precisar reinventar. Eu ouvi muita mudança do trabalho de antigamente para o trabalho de agora. Então, sim, a gente vai precisar ensinar a manejar a emoção? Vai, eu vou ter que falar. A escola hoje coloca lá educação emocional, né? A gente vai precisar falar isso dentro da empresa também, porque hoje a gente tem adultos muito imaturos emocionalmente, exatamente pelo que a gente falou no começo. Perda do vínculo, perda da família estendida. Eu evitei conflito. O que os pais fazem hoje?
Ai, a professora brigou comigo, mãe. Então, tablet. Eu vou lá resolver pra você. Não é assim que acontece, a maioria das vezes? A gente quer poupar nossos filhos de frustrações. Na minha época, minha mãe falava assim, a professora te bateu, eu bato também, porque já bateu porque você mereceu, eu vou bater também. Né? Então, assim, isso trouxe pra gente resiliência de como lidar com dificuldades. Isso que eu falei, agora não é assim que eu gostava, não, é que... Sim. Nós ensinamos ou aprendemos, óbvio que eu não ensinei meu filho assim, óbvio que eu não ensinei, meu filho não ensinou minhas netas assim, óbvio. Teve prejuízo pra gente. Teve prejuízo. Sim, pra gente. Não tem aquela história, você apanhou na rua para apanhar em casa? Ah, quantas vezes? Isso teve prejuízo pra gente. Então, quando a gente foi criar os filhos, a gente falou assim, não, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Só que a gente errou a mão. Não fez demais, né? A gente deixou de fazer muito, né? A gente não quer que eles sofram tanto. Isso traz uma consequência. É engraçado. Às vezes minha filha, minha neta, eles moram longe daqui, né? Moram muito longe, mas muito longe. Moram em outro país. Então, quando eu tenho que vê-los, né? Eu chego lá, então eu chego com toda a expectativa de avô. Sim. E ele, toda a expectativa de neto. Óbvio que ele não é meu filho. Então, eu não vou fazer com ele o que a mãe e o pai faz. Exato. Eu vou fazer com ele o que o avô e a avó quer fazer. O papel de avô e avó, tá aí, às vezes ela vai dar bronca, então ela dá bronca na língua dele, não na nossa língua. Sim. E eu, como não entendo nada do que eles falam, eu fico olhando para ela assim, e é aquela carinha dele de choro, e olhando para ela, falo, mas o que você está fazendo? Pô, você fazia pior comigo. Não, tudo bem, eu fazia pior, mas não necessariamente, mas eu entendo que isso é necessário para ele. Isso. Né? Eu evito esse confronto, principalmente na frente dele, porque eu sei que é necessário. Exato. Mas eu sei que ela não fazia, você fazia pior comigo. Então ela não está errando a mão, Sim. nem ela nem meu filho faz a mesma coisa, a minha nora. Mas eu entendo que é difícil para nós. Sim. Porque você está na função de avô. Né? Nós temos funções sociais. Né? Então, vamos sair da família e voltar para o trabalho. Tem função, o líder. Qual a função do líder? Qual a função do gerente? Tem que falar não, né? É pensar na estrutura familiar dentro da empresa. O avô tem função? Não tem? A gente não tem avô, não tem tio, primo. Cada um tem um jeito de lidar com a gente, não é? Eu tenho coordenador. Tem coordenador, tem delegado, tem o gerente, tem... O que cada um desses faz? Tem clareza de papéis definidos dentro da empresa? Muitas vezes não, né? Muitas vezes a gente vê empresas que começam a ter conflito lá na liderança. Eu tenho um conflito de líder e coordenador, líder e gerente. Porque aí um não sabe o que o outro faz, o próprio dono do negócio não sabe exatamente para quem cobra, né? Então, assim, fica uma baguncinha ali, né? De funções e papéis, quem eu cobro, quem vai fazer o quê. Então, a clareza é importante. Isso também não se dá pelo fato, às vezes, de um líder ter sido um amiguinho do lado e, de repente, ter virado líder? Isso não fica um pouco também descoordenado ali? Fica, porque... O que acontece? Na maioria das empresas... aquela minha amizade, porque eu vou chamar atenção, aí como que eu chamo, não chamo, aí vira aquela... Vou responder falando como eu faço, tá? Legal. Por favor. Uma das primeiras coisas que eu faço de intervenção dentro da empresa é exatamente nessa parte de função. Né? Então, se eu preciso ter um líder nesse setor. Né? Então, ótimo. Quem vai ser o líder? Eu preciso analisar perfil, eu preciso analisar o quanto essa pessoa tem poder de persuasão positiva com os outros. Nem sempre eu vou dar uma promoção para o funcionário mais velho de casa. Muitas vezes esse mais velho de casa, ele não tem habilidade e competências de liderança, mas o cara que tem 6 meses tem. Né? Então, hoje, às vezes, as empresas acabam promovendo por tempo de casa, porque conhece mais o processo, porque é mais amigo. Né? E aí é o grande erro, eu preciso olhar perfil. Porque é família. Exatamente. Então, eu digo o seguinte, na hora de contratar, de promover, a empresa não precisa de cargo, a empresa precisa de perfil. Bom a empresa precisa de perfil. Então, se eu tenho um perfil que vai, por exemplo, perfil de operacional, fábrica, precisa de um líder naquele setor. O que aquele setor faz? O que eu preciso que quem lidere tenha de habilidade e competência? Dentro daquelas pessoas, a gente vai avaliar.
para entregar a pessoa que vai ter mais capacidade. Mas aquilo que vai coordenar as pessoas. O que vai coordenar, porque eu não vou só a operação, eu preciso coordenar pessoas. Se eu só tenho o líder, é porque eu preciso de alguém que tenha controle sobre o restante da equipe, né? Que consiga coordenar as coisas, tenha um mínimo de senso de gestão, de tempo, gestão de horário, de prazos, de cumprimento de regras, de normas. Então, o que um líder faz? Aí a gente cai de novo na clareza. O que um gerente faz? Não tem clareza. Isso é muito fácil para quando a gente está conversando. Agora, como uma empresa consegue fazer isso? Como que ela consegue se organizar nisso? Bom, hoje os empresários, eles precisam de auxílio, né? Porque é algo muito específico, né? Hoje mudou um pouco daquilo que nós tínhamos. Esse aqui é mais velho de casa, então eu vou colocar você como gerente. Hoje isso não tem mais como ser dessa forma, porque mudou um pouco essa característica, né? Sim. Não tem mais aquele do chefe, sim do líder, né? Do perfil, que nem a doutora falou. O importante é o empresário hoje ter um parceiro, ter alguém que ajude, que entenda de gente, que entenda de pessoas, para apoiar, fazer essa reestruturação. Né? Então, hoje dentro de uma empresa, você precisa ter um consultor que vai olhar para pessoas. Então, não é só ter o RH. Porque até o RH, a gente nem valoriza o significado da palavra, né? O sentido. Recursos humanos. Né? Não é só o DP. Porque hoje em dia, as empresas têm os recursos humanos, mas contratar funcionário, registrar e fazer a folha. Fazer folha, dar advertência, aplicar, né? Pegar testado. Não, isso aí é função de DP. E o que o recursos humanos faz? Né? Cuidar dos recursos humanos. E eu preciso entender de gente. Essa parte, né? Do perfil. Eu li um livro esses dias que ele ainda colocou assim: o seu cliente é gente, seu funcionário é gente. Então, se você não entende de gente, você não entende de negócio. Nem do seu cliente, nem do seu funcionário. Nem do seu cliente, nem do seu funcionário. Porque uma vez que você consegue ter o olhar subjetivo para quem é o seu funcionário, você consegue espelhar para o teu cliente. Então, eu tenho o perfil de cliente mais racional. Né? Nós temos 5 traços de comportamento, né? na neuropsicologia. Então, cada um deles funciona de uma maneira. Então, tenho certeza que você falar aqui, você deve ter clientes mais emocionais e clientes mais racionais. Tua abordagem é a mesma? Não é a mesma. Você tem que falar, explicar, conduzir, ajudar de uma maneira. Até na hora de atender o telefone, você já sabe como você vai atender. Como atender. Eu tenho clientes que às vezes eles ligam, eu atendo e falo assim: eu posso ligar daqui 5 minutos? Não vou deixar de ligar. Sim. Mas eu primeiro vou desligar, vou fazer uma captação do porquê que ele está me ligando naquela hora, porque eu sei que eu conheço. Que se esse cliente ligou, alguma coisa aconteceu está ao redor daquilo. Então eu vou dar uma melhorada naquilo que eu não enxerguei. Então eu vou na minha operação, vou ver o que eu não enxerguei, porque às vezes a gente tem um controle, mas não tem um controle de 100% de tudo do seu dia. Lido com pessoas do lado de cá e pessoas do lado de lá. Né? Então aí eu faço esse rastreamento. Óbvio, eu vou ligar para ele logo em seguida, entender a situação. Às vezes não é nem nada daquilo que eu estava imaginando, mas eu já vou preparado, porque não importa. Eu já conheço aquele tipo de cliente. Exato. E tem outro que já me liga xingando, já me liga falando, que eu já vou atender e falar: tá bom, irmão, depois a gente conversa, um beijinho pra você, daqui a pouco a gente se fala e assim vai. Então muda até o tom da conversa e até os termos da conversa. Intuitivamente, o empresário sabe lidar com o seu cliente. Sim. Mas a gente não consegue passar isso pro lado de cá. Não. É diferente. Lidar com o funcionário. Eu vou ter um funcionário que vai reclamar de tudo o tempo todo. Mas eu vou ter aquele funcionário que vai resistindo, vai guardando. E ele vai dando sinais silenciosos de falta de perde produtividade, perde proatividade, perde brilho. E a gente não percebe. Então, está acontecendo. Né? Então, como eu lido com o cliente, eu também posso ter essa sensibilidade de lidar com o meu funcionário. De perceber e às vezes pequenas é mais difícil porque está mais perto, né? Às vezes, talvez por estar mais perto, não ligar tanto, né? Sim. É porque você está aqui, eu dou mais atenção para quem está fora, porque se está me ligando é porque você está aqui, você poderia ter falado. Eu não falei, então tá bom, você está bem. Né? Vou deixando Vamos deixando. Nós costumamos só reagir, né? Nós não fomos programados para agir antecipadamente. A gente responde. Né? A gente responde. Então, tem uma frase que eu sempre falo: não escute para responder, só ouça primeiro.
A comunicação, ela não começa na fala. Como é que uma criança aprende a falar? Ouvindo. Um bebê está sempre... O que os médicos falam? O pediatra fala bastante com a criança, principalmente quando a criança está com algum atraso de fala, ou troca de letra. Mais, né? Conversa, põe música. Está escutando. A comunicação começa na escuta. E a gente perdeu capacidade de escuta. A gente só ouve para responder. Enquanto você está falando, eu estou pensando na resposta. Isso é verdade. Eu não parei para ouvir e falar, não, peraí, o que ele quer? O que ele está querendo me dizer? Né? 100%. O que esta pergunta tem por trás, né? Tudo tem intenção. Tudo tem sua lógica, né? Você nunca faz nenhuma pergunta sem ter uma lógica em cima disso. Tudo tem uma intenção. Sabe aquele funcionário que chega para você e fala assim, ô chefe, quando que é meu domingo? Quando que eu vou folgar? Ele não está somente perguntando, tem uma intenção por trás. Eu posso folgar sábado também? Isso, qual é a intenção? Uma intenção clara. É olhar sempre, ter essa percepção da fala que não está sendo dita. É perguntar por quê? O que você precisa? O que você precisa? Qual é a sua ideia? Eu acho que isso falta nos empresários, né? Sim. Essa percepção. E também, às vezes, falta um pouco, talvez, no colaborador também, de não ser um pouco, se expressar um pouco mais. Ou ele tem esse medo dessa hierarquia porque ele é dono, ou porque ele é chefe, ou porque ele é encarregado. Eu não vou falar, eu vou falar. Às vezes eu me pego conversando com alguém, não vou falar. Se você não falar, você já começou porque você quer falar. Então fale. Se expresse. Eu acho que não vou falar. O empresário vive uma realidade e o colaborador outra, e são dois problemas coexistindo, né? E que os dois precisam estar juntos, né? O empresário, hoje, ele é muito, a gente vive uma pressão muito grande, né? De produzir, né? O pessoal até brinca, você quer se ferrar, vai ser empresário, né? Não tem empresário. Vira empresário que você vai ver o que é bom, não é? Já deixou de ser. Quer ter folga? Trabalhe. Quer não ter folga? Seja empresário. Né? Então, assim, a realidade que o empresário vive hoje é um mercado financeiro completamente instável, um mercado político difícil. O cenário que o empresário vive hoje no Brasil é extremamente tenso. Estressante. Então, ele também já vem para o trabalho extremamente preocupado com muitas questões difíceis. Quando eu tenho um problema, eu estou voltado para dentro. Diferente daquela que o dia a dia deles. Ele tem que pagar uma folha. Tem outras pessoas que dependem dele, né? O negócio, ele depende, a subsistência da família depende daquele negócio aberto. E o colaborador do outro lado também tem suas questões. Então, são duas realidades problemáticas coexistindo. Então, eu falo que o meu trabalho não é puxar para o lado do empresário e nem tampouco para o colaborador, mas é ser ponte. Ser a ponte entre os dois, né? Existem duas realidades que é possível ter o ponto de inflexão. Mas esse ponto, ele existe ou ele está cada vez mais difícil? Está cada vez mais difícil para quem não está disposto. Entendam, o que nós estamos conversando é algo muito importante para o empresário e para o colaborador. Sim. Porque existem os dois lados de puxar a corda. Se você não quer puxar mais forte ou não, tem que ceder a algum lugar, tem que estar dividindo o ponto certo. Isso. Né? É necessário achar o ponto de inflexão entre as duas realidades. Né? Eu preciso de manter meu negócio aberto. Mão de obra o meu funcionário precisa de trabalho, eu preciso do trabalho. Como a gente chega no senso comum? Como a gente funciona bem junto? Hoje em dia, a gente vê muita internet, né? Vê muita informação na internet, e tem muito aqueles videozinhos que a gente vai com o dedinho, né? Ouvindo e vendo, né? É aquilo que me interessa mais, eu dou uma paradinha e cada vez aparece mais sobre aquele assunto. Então, cada vez que eu dou o pitch do elevador, né? Os 3 segundos do 3 segundos, é a hora que eu aperto ali, pronto, aí só vem aquela informação para mim. Mas a gente vê muita informação assim de que a gente nem a informação do vídeo, os comentários, que a gente vai mais nos comentários. A gente já parte para o comentário, vamos ver o que estão falando. Né? É isso mesmo. E aí nesses comentários a gente vê realmente essa disputa, essa guerra entre o bem e o mal, entre o que eu não gosto e o que eu gosto, a cor que eu não quero, a cor que eu quero, né? O dia a dia. Isso dentro de uma empresa, ela mina os dois lados, né? Sim, a polarização ela é difícil, né? Em qualquer situação. E a gente se polarizou muito, né? Se eu gosto do rosa e você gosta do azul, a gente já está disputando. Está disputando. Né? É uma disputa ferrenha. Então, assim, nós deixamos de ser colaborativos. E tem coisas que a gente nem pode falar mais. E eu vou te dizer uma coisa.
como que a gente começou a trabalhar, né? Quando o trabalho entra na vida humana, vamos lá atrás, vamos voltar lá atrás. No meu tempo. Vamos lá, antes ainda, vamos lá na era primitiva. Na primitiva, tá? Nós éramos nômades, nós chegávamos, andávamos sozinhos, tá? Não vivíamos em sociedade, a vida em sociedade ela é bem posterior. Eu chegava no ambiente, o que tinha para comer? Frutinha, bichinho, minhoquinha, nós éramos coletores, nós não éramos trabalhadores. Nós éramos nômades coletores. Não fazíamos troca de nada. Não troca nada, minha necessidade. Eu fiquei ali naquele espaço, tem lá uma árvore para eu comer fruta. Acabou, eu saio, eu vou para outro lugar. Eu vou coletar em outro lugar. Com isso, a gente expandiu o território. Né? Fomos conquistando outros territórios. Conforme foram acontecendo as mudanças geográficas, geológicas, ambientais, descobertas, era do gelo, tudo isso, eu estou ameaçada, a minha espécie está em extinção. A gente aprendeu que se a gente trabalha junto, a gente tem mais chance de sobreviver. Cresce. Então, eu aprendi a viver em sociedade, eu me junto com esse amiguinho, junto com aquele amiguinho, a gente vive junto, um cuida da fogueira, a noite toda, o outro dorme. O gelo mostra isso, né? O outro dorme. Personagens diferentes trabalhando junto para poder um objetivo. Sobreviver. Somente esse objetivo. Quando isso acontece, eu passo a entender que eu preciso trabalhar. Foi na era do gelo. E não coletar, né? Eu preciso plantar. Então, a nossa realidade de trabalho está muito ligada à agricultura. Então, eu preciso plantar, porque acabou a plantinha, acabou o bichinho, caçar é difícil, né? Então, vamos plantar. Aí eu começo a trabalhar. Então, para plantar, eu tenho que ter alguém para mexer no terreno, eu tenho que ter alguém para semear, eu tenho que estar regando. Então, a gente precisa viver em sociedade. Então, o trabalho tem esse senso de pertencimento social. E começa a guerra também de disputa de quem fez mais ou quem fez menos. Isso foi o problema é que a gente esgarçou o tecido social hoje. Hoje a gente não vê mais o trabalho como colaborativo e como meio de subsistência e passou a ser um lugar de disputar. E de necessidades básicas. Então a gente se distanciou da realidade... sobrevivência. Da realidade simbólica do trabalho. Verdade. Né? Então a gente passou a disputar. Em algum momento... Enquanto sociedade, a gente vai perceber o quanto a gente vai perder enquanto disputar. Eu acho que as pessoas já perceberam um pouco disso, né? Dessa perda, né? Porque hoje uma disputa interna dentro da empresa é sobre isso. E eu vejo os empresários, a gente conversa bastante, né? Tenho essa possibilidade de conversar, lido com os dois lados, né? Sempre busco entender os dois lados e não um lado só, porque a gente vê a empresa perdendo por causa de uma disputa entre eu sei fazer, não vou fazer porque ele não me valoriza. Isso. E aquilo vai cadenciando uma perda de produtividade para a empresa e para o colaborador. E outra, é o microgerenciamento de conflito que faz o empresário perder tempo do que ele realmente precisa. Recentemente estava numa empresa onde eu falei assim, quem está pensando no planejamento estratégico dessa empresa? O vento. Não tem ninguém. Passando. Porque o próprio dono está microgerenciando conflito pequeno de funcionário. Mas espera aí, você tem gerente. Além de gerente, você tem líder. Você deveria estar pensando no planejamento estratégico, né? Deixando dinheiro na mesa. Está microgerenciando situações que não precisam ser ali. O seu tempo caro e você está jogando ele fora. Exato. E a pessoa do outro lado achando que é um desperdício fazer os dois lados e acaba também não fazendo bem. Isso é uma briga de geração. E essa geração a gente fala de geração passada, geração de hoje, sempre tem essa conversa também, a gente vai um podcast a respeito disso. O problema não é a geração, é a consciência do que está hoje. No dia a dia de trabalho hoje. Eu gosto de responder essa pergunta, levando a gente a pensar lá na época da Revolução Industrial. Vamos pensar naquilo. Algumas pessoas não sabem o que é isso. Vamos lá, vamos ajudar. Revolução Industrial, lá na Inglaterra, a época que era toda, a gente estava lá vivendo no rural e de repente explodiu as indústrias. Eu preciso de mão de obra, certo? Eu tive o mesmo problema que a gente teve nessa época. A gente está vivendo hoje. Eu tenho uma mudança econômica, eu tenho um avanço tecnológico e eu não tenho pessoas que avançaram junto. Ou eu não tenho
líderes, empresários que buscaram conhecimento para saber como lidar. Então, o cara que antes mexia na enxada, ele teve que aprender a mexer na máquina. Já pensou como que o empresário, o dono da fábrica, o que ele passou para conseguir pessoas que se capacitaram para mexer na máquina? Então, é a mesma situação. Hoje eu tenho, sim, uma mudança social, uma mudança tecnológica. As gerações antes, elas eram divididas de 20 a 25 anos. Na sociologia, a gente ainda divide assim, mas na neuropsicossocial, as gerações hoje, elas são de 8 a 10 anos. Então, olha, uma geração muda a cada 10 anos. Então, não está ficando cada vez pior? Sim, porque a tecnologia, o avanço tecnológico faz... eu com 42, se eu pego uma pessoa de 30, são realidades completamente diferentes. São necessidades diferentes. Eles são mais avançados do que nós em informação, mas estão mais atrasados do que nós naquela experiência. Por exemplo, nós abrimos mão de muita coisa de vida em prol de construir carreira, certo? Sim, com certeza. Nos submetemos a muitas coisas em prol de construir carreira. Deixamos a nossa saúde emocional de lado, muitas vezes, em prol de uma construção. Hoje, a juventude de hoje, ela fala, não, eu não quero isso. Eu quero qualidade de vida. E aí, qual o conflito que eu tenho dentro da minha empresa? Um empresário que não é dessa geração, olhando e falou assim, não, mas peraí, você vai viver ganhando isso? Que absurdo. É um conflito geracional que se a gente ficar discutindo, é sexo dos anjos. A gente não vai chegar em lugar nenhum. Nunca vai chegar um ponto final. Não vai chegar em lugar nenhum. Então, é aceitar a realidade. Eu costumo dizer o seguinte, para a gente trilhar um caminho, eu preciso saber onde eu estou. Quando a doutora chega numa empresa com 40 pessoas, né, tem lá, cada departamento tem o seu coordenador, tem o seu gerente e 40 pessoas lidando dia a dia sob pressão. Né? Não vou aqui dizer um ramo de atividade, mas vou dizer uma empresa no esporte. Como balancear isso entre a pessoa que estudou, mas ela não quer ser o que ela é, porque ela fez uma faculdade, porque hoje em dia as pessoas fazem primeiro a faculdade para depois seguir na profissão e acabar não conseguindo estar na sua profissão porque não teve uma experiência. Sim. Na minha época eu trabalhei na área para depois eu estudar e então eu já sabia, tive experiência, então eu tinha um know-how para ter o diploma. Né? Como que a gente lida com isso hoje? Assim, no meu dia a dia, eu tenho um funcionário que ele estudou enfermagem, está fazendo um trabalho totalmente diferente daquele, buscando a enfermagem, mas ele não está na área da enfermagem, ele está numa área totalmente oposta. Perfil. De novo, a gente cai no perfil, porque também faço trabalho de seleção. O que a gente costuma fazer? Você olha o currículo, você recebe um currículo. Aí você vê lá que a pessoa fez técnico de enfermagem, mas ele está concorrendo a uma vaga de atendimento. Aí você fala, não. Técnico de enfermagem. Eu não vou contratar essa pessoa, porque, logicamente, ela fez técnico de enfermagem. Quando ela achar um trabalho no hospital, ela vai me deixar. Ela quer sustentar até achar um trabalho. Ela vai me deixar. Se a gente faz essa análise fria, racional, eu posso estar perdendo um ótimo funcionário. Esse cara está parado lá sentado. Vale a pena você sentar e conversar com essa pessoa. Né? Chama assim, faz uma avaliação de perfil comportamental antes, entenda qual é a necessidade da sua vaga, o que você precisa que a pessoa tenha de habilidade, capacidade. Que ela possa me dar naquele momento, né? As pessoas não sabem fazer currículo. Não sabem fazer currículo. Então, se o empresário continuar tentando buscar currículo, ele não vai achar ninguém, tá? A gente entra, tá faltando mão de obra. Será? Então, eu tenho vou contar isso para a doutora agora, mas eu tenho um projeto na empresa, né, que ele chama Novos Talentos. Então, ele é 100% gratuito, não é cobrado nada de nenhuma das partes, né? A única coisa que a gente exige é que a pessoa tenha um compromisso, porque como são poucas vagas para aquele trabalho, não é uma coisa grande, né? A gente pede que a pessoa comece e termine, porque se ela foi selecionada ali, foi porque ela tirou alguém daquela seleção para que ela pudesse estar ali. Então a gente dá preferência para aquela pessoa que, mesmo que esteja trabalhando, mas queira uma mudança de vida, uma mudança de áreas, porque não é alguém que já conhece da área que vai aprender, não, nós vamos ensinar do zero até a pessoa ser capacitada para a função. Sim. E às vezes aparecem pessoas totalmente fora do mercado
que eu trabalho. De atuação. De atuação. Só que hoje a gente se surpreende, porque hoje, na minha empresa, tenho 5 ou 6 funcionários que não tinham nada a ver com a área, nada. Pessoas trabalhando 18 anos em outra área, 20 largaram a empresa, largaram o que elas estavam fazendo para uma vida diferente, nova, e surpreende. Então, exigiu de você planejamento para você fazer isso, não é? Risco, planejamento, risco. Um risco planejado, sim. Porque você teve que investir seu tempo, pessoas para ensinar, para ajudar. Sem custo, porque as pessoas se dedicaram em fazer algo que era um projeto. Você foi na disposição, você está disposto a fazer sua área melhor, sua empresa melhor, investir em pessoas. É a história da disposição. Como mudar isso? E enxergar a necessidade. Também tinha que estar disposto, né? Com certeza. Né? Eu tenho situações, a gente coloca assim na sala, perfil. A gente coloca assim na sala 12 a 15 pessoas. 3, 4, no máximo, lida com aquela vontade, sim. Que você vê o brilho nos olhos, sim. De querer uma mudança de vida. E aí você, é claro, você tende a investir porque a pessoa quis fazer aquilo. Né? Então a gente busca fazer aquilo. Eu sou empresário há 25 anos, a empresa é há 25 anos que ela está sobre a minha gestão. Né? Antes eu fui encarregado de empresa, então sempre lidei com pessoas em quantidade. Sim. É muito difícil você chegar de manhã com o seu humor já abalado, né? Porque às vezes você vem no trânsito, às vezes você vem, eu entendo pegar ônibus, eu entendo o trânsito, eu entendo deixar em casa, eu entendo o dia anterior de casa, né? O dia anterior de trabalho, o cliente já te ligando no meio do caminho, porque antigamente o cliente esperava você chegar no escritório para ligar, hoje ele te liga às 6 horas da manhã. Mensagem. 6 horas da manhã você já está recebendo mensagem. Então hoje é um pouco mais, você já chega com aquela pressão. Aí você lidar com aquela pessoa naquele dia, ela sem brilho no olho, você está com toda vontade de que aquilo aconteça. Então, os dois lados têm esse tipo de função, né? Sim. Porque o funcionário às vezes chega animado, aí chega o patrão também descarregando toda a energia ruim que ele pegou no dia ou no momento para chegar ali. Sabe, Ricardo, eu vejo que pequenas mudanças dentro da empresa, às vezes o empresário olha, vai ouvir nossa conversa e fala assim, nossa, é surreal o que a Marcele está falando, né? O que eu tô falando de mim, mas todos os empresários que eu conheço têm o mesmo problema. E aí eu falo, como é que faz isso acontecer, né? São coisas tão pequenas que a gente pode, que vão fazer diferença. Isso aqui, eu vou te dar um exemplo. Não dá tudo não, porque eles vão te contratar, eu quero que seja assim, algo surpreendente para esse povo. Maravilhoso para todos. Lógico. Mas, sabe, sexta-feira do café da manhã, na empresa? Bom. Fazer isso. Fazer um processo de integração. Como você faz o onboard da chegada de gente nova? Entra e senta. Entra aí, senta esse seu lugar, essa sua máquina, essa aqui é fulana, vai te ajudar, viu? E se não te ajudar, você se vira. Né? Mais ou menos isso. São pequenas coisas, e de verdade, pequenas coisas que fazem muita diferença. Muita diferença. Em toda a empresa que eu estive, com 18 anos eu entrei na Telefônica. Ai, meu Jesus. Uma empresa boa. Eu fiz minha primeira formação, fiz Relações Públicas, foi a minha primeira faculdade. Relações Públicas. E foi trabalhar na Telefônica. Fui para a Telefônica, entrei como estagiária. Nada contra a Telefônica, pelo amor de Deus, não tem nada contra. Mas é uma empresa campeã de afastamentos e de problemas psicológicos ali. Não adianta, eu tô até com... Então, assim, eu trabalhei já direto no setor de comunicação interna. A gente fazia treinamento para a equipe de vendas. Meu Deus. Tá? Então, lidando só com o público interno. Pressão total. E aí, assim, eu sempre tive esse senso muito intuitivo, né? Por isso que foi com o meu amadurecimento de carreira, eu fui seguindo, fui entendendo o meu jeito de ser, aonde eu ia, né? Eu comecei a fazer assim, vamos fazer um café da manhã? Ai, vamos fazer sexta-feira? Vamos. Então dá o dinheiro que eu compro. O que você vai trazer? O que você vai trazer? A gente se organizava, a gente não dependia do chefe. Isso foi fazendo uma diferença. E chegou um momento, né? Que a própria ali no nosso setor, conta, né? Chegou um momento que o meu superintendente me chamou e falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, nossa, vou ser mandada embora, né? Falei, pronto. Estou fazendo errado. Ele falou, gente, o quanto a gente melhorou os indicadores da área, porque a Telefônica veio de indicador, né? Sim. Vive de indicador. Pressão total. Total. Ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, não sei. Tô caminhando. Sei lá o que eu tô fazendo, né? Tava só
eu sempre fui de reunir, de ser a ponte. Então, assim, aí eu comecei a fazer projetos lá dentro. Então, assim, a gente pegou quem já não leu, quem mexeu no meu queijo. Se não leram, leiam, pessoal, por favor. Bom o livro. Leiam, é um bom início aí. Então, assim, ele falava, faz uma palestra pro pessoal. Então, eu pegava alguns temas, juntava, fazia palestra pro pessoal. A gente precisa falar, a gente precisa se relacionar. Sim. A gente precisa falar sobre as coisas, né? Então, o expressar é a melhor parte. Tem que ter alguém, o líder, ele precisa ter um treinamento para saber acolher. Para ter não acusar. Não acusar, né? O erro, ele faz parte do nosso processo de aprendizagem, mas como é que eu lido com o erro dentro da empresa? Como eu estou corrigindo? Eu dou feedback, isso é uma coisa que as pessoas acabam não fazendo, acham que isso é coisa de empresa grande. Não é. Implante a cultura de feedback. Né? Como eu dou um feedback, também tem que aprender a dar o feedback. E antes do feedback... Na frente todo mundo pau! Exatamente, a maioria acontece assim. Acontece. E antes do feedback, eu tenho que ter uma maneira de avaliar. Eu tenho que colocar uma avaliação de desempenho. Porque eu tenho que estar baseado em alguma coisa para dizer, olha, aqui, melhor aqui, isso aqui você está ótimo, continua. Tem que estar no patamar correto. Precisa. Então, assim, são pequenas mudanças que não precisa de grandes investimentos, não precisa de grandes mobilizações financeiras, que vão fazer a grande diferença dentro da empresa. Eu acredito que pessoas, elas são, não é que elas gostam de ser agradadas, elas gostam de ser reconhecidas. Querem ser vistas. Querem ser vistas daquilo que elas executam. Isso. Eu entendo dessa forma. Um obrigado. Que legal que você... Nossa, o cliente está te elogiando, muito legal, que bom, tô feliz. A gente não costuma fazer isso, mas a gente é bom de sair da bronca. Sim, sai da mesa e sai da mesa e fala assim, pô, como é que você fez isso? Você sabe que a gente vive problemas desse tipo, eu acho que isso também acontece quando a pessoa muda de status, né? Ela muda do que ela era para onde ela vai estar. Né? Eu tenho muita dificuldade de ser o dono. Porque eu, como dono, a pessoa não quer falar comigo. Ela acha que se ela falar comigo, ela vai perder a vida dela e aquilo ela vai perder a vida. E para mim nunca foi assim, porque eu não era dono. Eu não vim de um berço como dono. Eu vim de um berço onde eu sabia o problema do chão de fábrica até o problema que eu estou vivendo hoje. E às vezes reconhecer isso é difícil, porque porque eu entendo que a maioria dos empresários, eles eram funcionários que viram uma oportunidade e seguiram na carreira, mas que também não aprenderam a ser administrador. Exato. Aprenderam a ser o que eles eram e viraram administradores. Sim. E mesmo assim eles não perdem aquela essência do que eles eram. Eles não deixam de ser um pouco de funcionário. Exato. Mas às vezes tem essa relação, essa distância que criaram uma barreira muito grande, né? Um obstáculo muito grande entre o colaborador, ou o dono, colaborador, ou gerente. Eu acho que isso tinha que acabar de alguma forma. Né? É o tal do senso da empatia, né? Que eu vou trazer um exemplo aqui até. Tem um empresário que ele fala muito assim pra mim, eu não tenho mão de obra porque o pessoal quer fazer roteiro de Shopee, porque quer fazer Uber, né? E aí um dia a gente sentou para conversar sobre isso, e eu falei pra ele, então tá, vamos lá. Vamos pensar aqui, quanto é que custa pro cara, quanto que ele ganha para fazer o roteiro da Shopee? R$500. Aí ele falou assim pra mim, não é isso. É mais. Porque ele tem despesa com o carro, ele tem gasolina. Empresário, certo? Já tá fazendo conta, isso R$500 não é lucro. Né? É só despesa. Tem despesa ali. Então, ele foi pro pensamento empresarial. Eu deixei ele falar, falei, ótimo. Se o seu funcionário tivesse esta visão, ele estaria sentado na sua cadeira. Eu falei, ele não tem essa visão de que esses R$500 que ele vai fazer no período da manhã, e que se ele for esperto, ele faz mais 500 à tarde, ele não está lucrando R$1.000. Não. Desses 1.000, uns 50%, 60% é despesa. Só que o seu funcionário não tem esta visão, esta educação financeira. Não tem esse olhar estratégico, mas você tem. Então, você está à frente, você lidera. Então, como você vai fazer o seu espaço de trabalho, a sua empresa, ser mais interessante do que a rota da Shopee? Que benefícios que você dá? Hoje, a política de benefícios de uma empresa, ela é fundamental.
E existem muitos benefícios que o empresário pode trazer para dentro da empresa e não tem custo. Que o custo é pequeno, né? Não é o custo, é um investimento no investimento. E assim, por exemplo, você vai colocar um Gympass, você tem que pagar uma mensalidade. Mas às vezes você faz um convênio ótica, o cara vai fazer o óculos do filho, vai fazer o próprio óculos, desconta na folha e a empresa só tem que dar abertura para a ótica, você não paga nada para a empresa, né? Então, às vezes o empresário fica com essa visão de falar assim, não, eu não quero investir, eu não estou podendo, tem muita despesa, tem imposto, está tudo contribuindo agora, mudança tributária, então a sobrecarga vai ficar bem forte. Vai complicar. Então, assim, a gente precisa se reinventar, olhar o que eu posso fazer para melhoria, fazer convênio com instituições educacionais. A pessoa quer academia. Para fazer, ótimo, né? Que bom, cuidar da saúde. Então, assim, olha para a política de benefício, olha para a forma como você está gerenciando pessoas. Você está observando, você sabe da história do seu funcionário? Você sabe como é a vida dele? Né? Isso não é bobagem. Na integração, quando eu implanto a integração em empresa, eu faço questão que a história da empresa seja ouvida por aquelas pessoas que estão chegando. E eu também quero ouvir a história daquelas pessoas. Qual é a sua história? Conta pra mim. Você é mãe? Quantos filhos? Você é casado? Você tem filhos? Você trabalha? Você faz faculdade? Né? Quais são os seus sonhos? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? O que você pretende? São histórias que se cruzam. Toda essa conversa, né? A gente sabe que tem esses problemas em empresas. Elas não são geradas dentro de casa, são geradas na empresa, que é onde você fica a maior parte do seu dia. A gente entende isso, eu entendo. Muitos empresários não entendem isso e muitos colaboradores também não entendem isso. Como eu disse para a doutora no nosso bate-papo inicial, os sinais que ocorrem são silenciosos, mas a dor, quando chega, ela é imediata. Porque eu senti essa dor na pele, então eu sei o quanto é imediato. Né? E eu sei quanto isso é difícil para alguém que está sentado do outro lado. Eu acho que é um tema, né, doutora, que a gente vai levar cada vez mais adiante. Sim. E eu vejo assim que a gente ficaria aqui, acho que umas 3 horas, vários 4 episódios, horas. Vários eu acho que episódios. se a doutora aceitar mais um convite para nós darmos sequência nisso, porque eu acho que assim, foi muito pouco que nós conversamos hoje. Mas que eu creio que deve ter enriquecido bastante quem está nos ouvindo. Sim, espero ter contribuído. Muito. Sabe, Ricardo, que se você topar, sabe então, que eu queria sugerir? Por gente favor. falar um pouco de assistencialismo. Porque muitos empresários hoje acham que o assistencialismo que a gente tem político, né, as políticas sociais, elas são o problema. E, na verdade, ela potencializa um problema. Né? Ela reforça um problema. Então, quando a gente olha e fala assim, eu tenho problema de mão de obra, não tem porque está todo mundo recebendo Bolsa Família. Não é só isso, o problema. Então, a gente sabe que levar esse conhecimento para o empresário, para ele, né, não ficar preso a um problema que não é real, ele só está reforçando, é legal também. Então, a gente tem muita coisa para falar. Poderíamos fazer isso num próximo podcast? Com certeza. Olha, vai ser muito interessante esse tema, porque não é aqui falar de política, é falar realmente do problema social, que nós sabemos que se distanciou um pouco. Não tem mão de obra. Não é que não tem, acho que não tem treinamento. Eu acho que não tem uma busca para entender uma busca ativa. O perfil. É uma busca ativa, diferente. Porque às vezes você quer um perfil que é da sua empresa, óbvio, a gente busca o perfil que está para dentro da nossa empresa, com os conhecimentos para a nossa empresa, porque eu já quero pronto, eu não quero treinar. Né? Mas, de repente, treinar alguém te traz um pouco mais resultado. E a pessoa não vai receber o Bolsa Família, ela vai trabalhar. Né? Olha, eu não tenho nem como agradecer a doutora Obrigada, Marcele Lima por esse momento, por esse tempo dela conosco. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada, Ricardo. Eu fico muito feliz de você fazer parte do nosso podcast. Ele é pequenininho, mas é grande de coração. Com certeza. E a gente gosta realmente de trazer assuntos que ajudam, né? Sim. E eu gostaria realmente de deixar aqui os seus dados, né, para todo mundo entrar em contato. A gente vai deixar no link também. Né, eu agradeço. Seguir a senhora nas redes sociais. Muito obrigada. Para que a gente possa estar cada vez mais formando uma parceria grande, porque eu acho que isso é fundamental para o empreendedor, para o empresário e para o colaborador. Eu tenho um amigo que é também consultor, empresário também. Estávamos conversando esses dias, ele falou, mas para quem que é o seu projeto?
Para que tipo de empresa? Todas. Né? Aí eu disse para ele, para o disposto. Todas. Né? Não importa se é uma empresa de 2.000 funcionários, se é uma empresa de 2 funcionários. Se eu tiver 3 carrinhos de hot dog na rua, já tenho 2 funcionários. Exato. Que eu preciso tomar conta dele. Exato. Poxa vida. Né? Então, para mim, o importante, assim, não importa o tamanho do lugar onde me dê espaço para falar disso, o importante é mais pessoas ouvirem. Né? A gente levar isso, levar esse conhecimento à frente, mudar esse olhar. Porque a gente não trabalha porque a gente ama. Não. Nós trabalhamos por necessidade, lembrando lá da nossa linha evolutiva. A gente gosta do que faz, mas trabalha por necessidade. Exato. Não trabalha por hobby. Não é hobby. Não é. Né? Os sacrifícios que a gente faz, né? O que a gente deixa de vivenciar por conta do trabalho é por um propósito. Né? Então, se eu puder contribuir com mais pessoas, para mim, eu estou muito feliz. Hoje eu acredito que foi muito bom. Minha contribuição foi imensa, porque nosso bate-papo foi muito rápido. Passou rápido, Passou né? Muito rápido. Passou rápido. Muito rápido, e eu nem fiz as perguntas que eu queria fazer. Vamos voltar mais vezes. Mas eu queria só um conselho final. Vamos lá. Como é que vocês, que a doutora pode falar para o colaborador e para o empresário, o que eles têm que realmente estourar a bolha? O que eles precisariam para estourar essa bolha? Entender que estão do mesmo lado, no mesmo lado da trincheira. Olha lá, tá vendo? Né? Lutam pelo mesmo... Lutam pelo mesmo lugar, né? De mesmo espaço, mesmo objetivo. Cada um com um papel, sim, mas do mesmo lado da trincheira. Não é fogo amigo, sabe? Concordo. Porque a gente hoje está vivendo muito esse espaço. Assim, se é o meu patrão, é o meu inimigo. Hoje em dia se é meu funcionário, é o meu inimigo. Vai me processar, vai trazer prejuízo, vai me trazer problema. Não é. A gente está do mesmo lado da trincheira, então é humanizar mesmo, é soltar a espada, muito sabe? Obrigado pelo conselho. Porque a gente tem sempre uma espada invisível na mão, nós nos tornamos reativos naturalmente, né? Solta a espada. A gente está do mesmo lado da trincheira. Verdade. Vamos nos conhecer um pouco. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, eu agradeço a audiência de vocês. Pena que foi pouquíssimo tempo, sim, um papo tão alegre, gostoso, Iria muito mais tempo aqui. Nossa, não chegamos nem num terço da conversa. Mas eu já quero deixar esse convite já feito para a nossa próxima bate-papo nesse tema que a doutora colocou agora, que é muito importante para todos nós. Perfeito, tá convite aceito. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado, Obrigada, doutora. até logo. Obrigada, Ricardo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.